morte. Mas era necessário que ele subisse para o Pai, para que o outro Consolador descesse. Se Jesus não subisse, nós não poderíamos receber o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. Este Espírito maravilhoso, este Espírito que é bendito, esse Espírito que fortalece, esse Espírito que vivifica. O crente não pode viver sem a presença do Espírito Santo de Deus. Não pode. O cristão tem que ser queimado pela presença do Espírito Santo de Deus. É isso que fortalece a igreja, é isso que nos vivifica, é isso que nos dá força, é isso que renova a nossa força diante do Pai e do Filho. A presença viva do Espírito Santo. O cristão tem que ter alegria, porque Jesus declara aqui, quando o Espírito Santo vier, olha o que ele fala no 17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas o mundo, a igreja não. A igreja tem obrigação de viver sobre as asas do Espírito Santo de Deus. A igreja tem a obrigação de fluir nas águas do Espírito Santo de Deus. Mas nós só podemos entender quem é o Espírito Santo de Deus quando nós entendemos que este Espírito é uma pessoa que se faz presente em nosso meio. E isso muda a história da igreja, muda completamente a situação de qualquer cristão. O cristão que está cabisbaixo, que está sem esperança, que coloca a aflição na frente de tudo. Esse cristão precisa conhecer o Espírito Santo de Deus. O Espírito que nos leva a conhecer quem é o Senhor Jesus. O mesmo Espírito que nos leva ao arrependimento do pecado. Esse é o Espírito Santo de Deus. Coisa linda. Quando o cristão dá lugar para o Espírito Santo em sua vida. É como o Senhor Jesus fala aqui no versículo 16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. É para sempre, amada igreja. O Espírito Santo está conosco para sempre. E essas são as palavras e garantia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele que falou que ia rogar ao Pai. Ao Pai. Quem é o Pai? O Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que entregou o seu Filho. Ele falou para os discípulos, quando ele era para subir já ao céu, ele falou para os discípulos, para os galileus: por que estás olhando para cima tão triste? É necessário que eu vá. É necessário que eu vá para que o outro Consolador venha. Sabe qual é a maior riqueza da igreja do Senhor Jesus? Sabe qual é a maior riqueza, igreja amada? É quando a igreja conhece quem é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é aquele que só convence o homem do pecado. Não! O Espírito Santo de Deus é aquele que distribui os dons para a igreja. Foi isso que Paulo falou também na carta aos Coríntios, que era necessário que a igreja conhecesse não só os dons, mas os frutos. Olha, amada igreja, o que é que faz com que o cristão fique de pé? Não são só os dons, mas os frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? É tudo que a igreja precisa, dos frutos do Espírito. Porque se a igreja não conhecer os frutos do Espírito, ela está correndo um grande perigo de morrer no meio do caminho.
pode ficar sem os dons, mas também não pode ficar sem os frutos. O que são os frutos do Espírito? Nós conhecemos lá em Gálatas também. Paulo escreveu lá para os Gálatas sobre os frutos do Espírito: a bondade, a mansidão, a temperança, o amor, tudo isso, a benignidade, é tudo que a igreja precisa. Deus deixou tudo preparado para a igreja. Não ficou faltando nada. Assim como Ele enviou o seu Filho para que através de Jesus viesse à igreja, Ele também deixou para a igreja o Espírito Santo Consolador, que nos dá os dons e que nos dá os frutos. E a igreja é uma árvore frutífera. Por quê? Porque ela tem os dons do Espírito. Ela tem os dons do Espírito. Se a igreja não tiver o dom, ela também corre um grande perigo. Principalmente o dom do discernimento. É verdade. O dom do discernimento. Porque é através desse dom é que nós entendemos e conhecemos quem é que pode pregar a palavra de Deus e através de qual espírito a pessoa prega a palavra de Deus e a pessoa entrega a revelação. Tem que ser através do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus está preocupado em trazer avivamento para a igreja, em trazer crescimento